Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na 15ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação no dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhes: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros passaram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferta, que nem a ele e nem os seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei em que dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesse compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje podemos dizer assim, numa palavra talvez bem jovial, Jesus está dando uma raquetada nos fariseus. Uma raquetada. Exatamente porque os fariseus fazem cobranças de uma religiosidade falsa, de uma religiosidade de aparência, faz uma crítica aos discípulos do Senhor Jesus, que come as espigas no dia de sábado, porém a sua vida religiosa não é aquilo que demonstravam ser. Hoje Jesus nos convida a uma experiência verdadeira para com Ele, uma espiritualidade que de fato nos leva a conhecê-lo, a saboreá-lo. Por isso ele vai dizer para os fariseus, e eu acho muito bonito isto, quando ele resume toda a vida dele. Ele resume, ele diz, aqui está quem é o Senhor do sábado. Ou seja, o próprio ressuscitado já é um prenúncio da ressurreição de Cristo. Então, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ou seja, Jesus Cristo é o Senhor. E aqui, amados irmãos, provoca-nos também a repararmos se, de fato, a nossa vida religiosa é uma vida frutuosa, é uma vida verdadeira. Quando Jesus diz, eu quero, é a misericórdia, eu não quero essa falsa religião ou essa falsa religiosidade que não leva à experiência da misericórdia, que não leva ninguém a uma profunda intimidade com Deus, provocando esse
esse ensinamento, esse ato de amor que é a própria misericórdia. Então hoje nós somos provocados por essa palavra para de fato reaprendermos e concluindo aquele diálogo com os fariseus. É importante dizer que Jesus recorda-lhes a palavra do profeta Oséias, que vai dizer: ide e aprendei o que significa essas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Dirigindo-se ao povo de Israel, essa profecia. O profeta repreendia-os, porque as preces que eles elevavam eram palavras vazias, incoerentes. A mesma coisa Jesus está dizendo para os fariseus. Os meus discípulos não precisam fazer jejum porque eu estou aqui. Eu sou o Senhor do sábado. Então eles podem se alimentar. Então, fazer com que o fariseu entenda o que Jesus está dizendo é fazer com que o fariseu se converta. Porque, desculpa a redundância ou a palavra contraditória, porque os fariseus eles precisam de uma conversão, e para que essa conversão possa acontecer, eles precisam vivenciar as palavras e ações de Cristo. E é exatamente o que eles não querem. Eles querem uma religião do qual eles têm prestígio, dos quais eles têm riquezas, dos quais eles têm contravalores, a gente pode dizer assim. Então hoje a palavra que é provocante para nós: quero a misericórdia e não sacrifício. Dirigindo-se ao povo de Israel, repetindo isso que eu já falei anteriormente para você. O profeta é aquele que anuncia a partir da sua própria vida. E quem exerce essa profecia, ou seja, essa missão profética, não pode jamais se desvincular da verdade do Evangelho. Ou seja, jamais pode ter vida dupla, jamais pode ser ou pode viver uma mentira simplesmente porque não tem coragem de assumir a própria fé. Coração fechado. Amados irmãos, não obstante, a aliança de Deus é a misericórdia. O povo vivia frequentemente segundo uma religiosidade de fachada. Aquilo que eu já repeti para você e volto a repetir. É preciso uma religiosidade que nos faça experimentar aquilo que Deus é e nos faça ter fome e sede de estar sempre na presença do Senhor. Então hoje a palavra de Deus quer trazer para os nossos corações uma postura coerente, uma postura cristã, uma postura que aquele que vos ouve e aquele que fala se converte de tal modo que toda palavra dirigida pela boca de Deus, a partir da homilia, a partir dessa experiência, sejam palavras que nos traz profundamente a experiência da misericórdia de Deus. Que possamos estarmos atentos a tudo aquilo que Deus quer de nós, mas lembrando sempre que Deus quer que sejamos humildes, e para que de fato sejamos humildes, sejamos transparentes com a palavra de Deus. Aquilo que pregamos, aquilo que anunciamos, que seja aquilo que vivamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a alegria de servir a Jesus, que a Virgem Maria, Rainha do Clero,
nos conceda a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.